Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Então, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de História da Igreja. Estamos aqui vendo exatamente o período do Papa Pio IX. Mas o grande Papa Pio IX, o longo papado de Pio IX, começou em 1846 e foi até 1878. Mas foi o período em que tivemos as maiores transformações da Igreja na Europa. A situação da Igreja dentro do contexto da Itália. Como nós devemos recordar, a Igreja desde o ano 772, ela era dona de um país. E esse país chamava-se Estado Pontifício e ele era um terço da Itália atual. Mas chegou-se a tal consciência, especialmente pelas ideias liberais do século XIX, que praticamente todo mundo começou a pensar que a Itália teria o direito de se organizar como país. E se organizando uma só Itália, todas as pequenas republiquetas perderiam sua razão de ser e também o Estado Pontifício deixaria de existir para termos uma só Itália, toda aquela grande bota. Então o Papa Pio IX, quando ele se converteu, assim, deixando de ser liberal para se tornar um conservador opositor a estas ideias de unificação italiana e alemã, claro, também, ele se dedicou a uma pauta mais religiosa. E assim, em 1854, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição, o que já era, assim, quase que um desejo da Igreja. Já sempre se falava na Imaculada Conceição, especialmente em Portugal. Em Portugal já tínhamos muitas igrejas dedicadas à Imaculada Conceição. Até no Brasil, até no Rio Grande do Sul, tínhamos já a igreja de Viamão, Imaculada Conceição, e o dogma da Imaculada ainda não tinha sido proclamado. Veio a ser proclamado exatamente a 8 de dezembro de 1854, com a presença de 200 bispos e cardeais em Roma, que o apoiavam, e a bula Ineffabilis afirma que a partir de então está fora da igreja quem não aceitasse a Imaculada Conceição. Foi assim, a igreja vibrou com essa ideia e o povo gostou muito dessa iniciativa. Depois, em 1864, o Papa já sofrendo bastante, porque ele percebe que a consciência da Europa toda é a favor da unificação da Itália, ele vai perder a Itália, vai perder o Estado Pontifício. Então, ele publica Quanta Cura, uma encíclica assim amarga. E pior de tudo, que ela veio acrescida de um apêndice, ou então de um elenco de erros, que ele chamava sílabos. Sílabos era um elenco dos 80 principais erros da época, entre os quais o Papa enumera o panteísmo, o racionalismo, o indiferentismo, o liberalismo, o socialismo, a maçonaria, o naturalismo e tantos outros erros que o Papa condena de uma só vez. Foi muito duro, praticamente todo o povo, de alguma forma, foi atingido pelos sílabos e estava em curso em algum desses erros condenados. Então, ele fez assim um veemente apelo de conversão nesse sentido.
E o Papa, então, partiu para o Concílio Vaticano I. Esse Concílio Vaticano I foi proclamado propriamente em 1868. Deveria começar em dezembro de 1869. Havia vários temas, mas o grande tema central era a infalibilidade do Papa. O Papa achava que, perdendo o Estado Pontifício, ele deveria ter alguma outra coisa que compensasse, e seria uma infalibilidade. O Papa deveria ser infalível. Ele deveria estar lá num posto como referência para a verdade e para responder às perguntas do mundo inteiro. Então, esse concílio, assim preparado, planejado, foi aberto a 8 de dezembro de 1869, com a presença de 747 bispos. Um espetáculo jamais visto em Roma, em termos de raças, em termos de cores, costumes, mitras, coroas e ornamentos que os bispos usam. Então, todos do mundo inteiro vieram para Roma. E todos vieram para Roma ou como anti-infalibistas ou então como infalibistas. Isto é, estavam a favor da infalibilidade ou estavam contra a infalibilidade. Viu-se logo que a grande maioria era a favor da infalibilidade. Então, o que fizeram os anti-infalibistas? Eles tentaram de toda forma cercar a infalibilidade. Colocaram a infalibilidade como em casos muito especiais. E assim, a 18 de julho de 1870, foi aprovado o dogma da infalibilidade do Papa. Mas apenas quando ele fala ex cátedra, isto é, fala como chefe supremo da Igreja e diz explicitamente: estou agora definindo um tema de moral ou de fé. Assunto de fé ou moral deveria ser nesta linha. E, sobretudo, deveria contar com o consenso dos bispos. Isto é, com o apoio da Igreja do mundo inteiro, a partir de pesquisas, a partir de dados concretos. Portanto, fala ex cátedra sobre fé e moral com o apoio da Igreja, especialmente de todos os bispos do mundo inteiro. Então, foi promulgada esta Pastor Eternum, a bula com o conteúdo do novo dogma, com a definição do primado romano e da infalibilidade, e em fins de julho de 1870, os bispos alemães já se retiram por causa da unificação alemã. Estava já em curso, já estava lá Bismarck tomando posse, e os alemães viajaram. E quando Bismarck quis assumir também a parte esquerda do Rio Reno, Napoleão III chamou os bispos franceses de volta e chamou todas as tropas francesas de volta para a França. E todos saíram, deixaram o Estado Pontifício sem proteção nenhuma, eles deixaram o Estado Pontifício sem guardas e sem esquema de segurança, sem a presença das tropas francesas. E o que aconteceu? A 20 de setembro de 1870, Cavour e Garibaldi invadem o Estado Pontifício, chegam a Roma, transformando Roma na capital da Itália unificada, e nesse momento praticamente o concílio termina e a Igreja também, nesta hora, perde um grande contingente de fiéis, um grande grupo de bispos que não aceitou o dogma da infalibilidade. E eles criaram, então, a Igreja veterocatólica, ou então os velhos católicos, liderados por nada mais, nada menos do que o arcebispo de Munique. Arcebispo de Munique, na Alemanha,
von Dillingen, ele era o coordenador deste grupo anti-infalibista. E elas então começam um verdadeiro cisma e começa uma religião nova, a religião veterocatólica, onde logo introduzem o celibato opcional, o divórcio como legítimo, isto é, a possibilidade de haver segundos casamentos, e não aceitam mais, de forma alguma, o papado, sem papado. Então, estes são os velhos católicos, que aboliram o celibato, tornando-o opcional, introduzem o divórcio e acham isso legítimo, e não aceitam mais nenhum papado. Então, os velhos católicos também entraram no Brasil. Nós temos no Brasil o grupo dos católicos brasileiros, isto é, a Igreja Católica Brasileira, que está instalada com uma diocese em Canoas, no Rio Grande do Sul. E tem muitas dioceses ao longo dentro do Brasil, onde temos uma religião católica, mas não romana, não está ligada a Roma. Elas estão hoje, até hoje, vivendo o celibato opcional, isto é, alguns são celibatários, outros não, a maioria dos padres não são celibatários. Eles consideram o divórcio como algo legítimo, portanto aceitam segundas uniões, assim por diante, e não aceitam de forma nenhuma determinação do papado, ou não tem papa. Eles não têm uma coordenação interna semelhante àquela que nós temos com o Papa. Então, hoje temos a Igreja Católica Romana, que é a nossa, e temos a Igreja Católica Brasileira, que é esta dissidente que vem desses velhos católicos que não aceitaram a infalibilidade do Papa decretada no Concílio Vaticano I. E como dizia o Vaticano I, oficialmente não terminou. Ele foi interrompido porque os bispos tiveram que voltar para suas sedes e por causa da invasão do Estado Pontifício pela unificação italiana. Então, essa situação que se criou, mais adiante vamos ver como é que a Igreja sai desta situação. Recebam todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.